Olá, que bom, já tá entrando gente aí, Alcides, Sidneia, Patrícia chegou, ótimo, já tô te encaixando. Marcílio, meu amigo, Cacilândia, muito legal a presença aí, obrigado a todos aí que presenciaram. Tô te vendo, tudo bem? Achei. Beleza, Patrícia? Boa noite, doutor Guilherme, tudo jóia? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô sim, minha voz tá boa aí, tá Tá, tranquilo? nota 10, tudo beleza. Ah, então tá jóia. Primeiro eu queria te agradecer de poder estar parando um pouquinho do seu tempo, tá? Podendo nos prestigiar aqui, a gente poder bater esse papo, que eu tenho certeza que vai ser de muita boa informação para as pessoas que nos Com certeza. conhecem, que nos procuram, que vão estar assistindo esse vídeo. Eu acho que a gente tem muito que a gente pode passar de informação verdadeira. A gente tem dentro a gente vem vivendo hoje um mundo onde as informações falsas estão tomando proporções enormes. E está precisando de gente para poder Verdade. mostrar o que realmente tem de concreto sobre isso, né? Eu acho que aqui a Verdade, maioria, verdade. eu acho que a maioria das pessoas me conhece. Eu sou Guilherme Jonas, eu sou médico vascular. Eu trato das doenças circulatórias, dentre elas, em especial, a doença de varizes, que é uma das principais procuras hoje em consultório, quase 90% dos pacientes. Também das doenças relacionadas a outras questões circulatórias, desde as queixas estéticas, que na verdade não existia estética, mas seja desde o cuidado com a beleza até o cuidado com a saúde de varizes, pessoas que sofrem de varizes, pessoas que sofrem de doenças circulatórias, outras como inflamação dos vasos em geral, esse que a gente chama de vasculite, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu queria também, por favor, Patrícia, que você se identificasse, que você falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, para quem está aí hoje nos prestigiando. Boa noite para todo mundo. Eu também quero agradecer ao senhor pela oportunidade. Para quem não me conhece ainda, eu sou Patrícia Prado, eu sou podóloga, trabalho aqui na região de Venda Nova e eu já trabalho com podologia há 8 anos. E essa questão de circulação, de varizes, isso tudo tem trazido muito transtorno também para algumas pacientes que a gente atende, né? Sim, Porque causa problema nos pés, causa inchaço. Algumas pessoas têm deformidade nas unhas por conta da má circulação. E eu acredito que essa área vai agregar muito para nós, porque quanto mais trabalharmos em parceria, mais a gente consegue ajudar o próximo. sem A dúvida. gente não tem que olhar só para nós, para o nosso trabalho, a gente tem que olhar também para a saúde do próximo. E eu E- costumo falar para o pessoal, gente, que saúde é um todo. O pé, ele não é só o pé. A perna não é só a perna. Estão todos ligados, todos fazem parte um com o outro. Então, nós precisamos ter atenção redobrada para tudo isso. Recomendei o senhor hoje para várias Que pessoas que me bom, pediram seu contato. que bom. Quem me indicou o senhor foi a Alexandra, uma amiga minha podóloga, quero agradecê-la também. Boa noite, meninas. E vamos aí acrescentar muito na vida do pessoal, né? Que Vai ser bom. bom demais. E eu acho que você foi muito feliz, muito lúcido nesse comentário. Nós não somos, as pessoas não são feitas só de um pé, de uma orelha, de um nariz, de Verdade. uma boca, não. Existe todo um conjunto que tem que ser olhado, principalmente no seu conjunto. E como Isso, cuidar daquela pessoa que sofre. Não é daquele pé verdade. doente, é daquela pessoa que sofre. E ela sofre do pé, Uhum, e ela sofre de outras coisas, e cada vez mais eu recebo em consultório pessoas que têm sofrimentos não físicos, mas emocionais. Porque aquele pé uhum. feio, aquele incômodo de usar um short, de usar uma saia, aquela vergonha de mostrar as pernas causa para elas incômodos enormes. Hoje eu recebi com muito carinho uma cliente muito querida que me disse: olha, você recuperou a autoestima de uma amiga que não tinha mais coragem de usar roupas curtas. Então, assim, na verdade, a gente é só um instrumento, né? Tudo é Verdade. Deus. E nós precisamos entender que nós envelhecemos, que nós adoecemos e que nós precisamos fazer um cuidado para envelhecermos bem, né? E, Uhum, principalmente, a gente precisa passar informação com qualidade para que as pessoas decidam por si só. Porque quem tem a verdade. informação com qualidade, ela é capaz de tomar a sua decisão. E hoje nós vivemos em um mundo globalizado onde as pessoas têm muito acesso ao conhecimento. Conhecimento, o médico não é dono do conhecimento,
nem qualquer outro tipo de profissional. O conhecimento está aí, as ordens para todos. Eu acho que a grande vantagem do médico é indicar o local certo onde aquela pessoa pode ser, pode fazer o seu tratamento da melhor forma que ela pode fazer, mas a decisão do profissional e do tratamento, sem sombra de dúvidas, é individual, né? Então, acho que Com esse é um certeza. ponto importante. E eu queria agradecer também que vieram muitas perguntas, muitas coisas legais. E eu queria falar um pouquinho para responder, e eu queria que você também complementasse, fique à vontade para fazer qualquer comentário, que isso é nada mais que um bate-papo mesmo, e é importante a gente poder explicar isso aqui para as pessoas, né? Dentre elas, uma das questões que até que foi apontada por você, e assim, te agradeço esse tanto de perguntas que você conseguiu elaborar, porque eu acho que são temas de novas e novas conversas e de fazermos, inclusive, aí outros vídeos, porque são muito extensos, tá? Vou tentar discorrer Uhum, sobre com algum certeza, deles. A primeira pergunta com que você me certeza. fez foi o seguinte: quando que que eu devo orientar dentro da podologia, dentro do cuidado com os pés, alguém a procurar um médico, a um vascular, a um angiologista? Então, assim, primeiro, é preciso entender que as doenças da circulação, elas têm sintomas e que às vezes se confundem com outros órgãos. Então, aquelas pessoas que sentem dores nas pernas, que às vezes têm dificuldade para caminhar, aquelas pessoas que olhando os pezinhos dela, os pezinhos estão escuros, roxos ou avermelhados, que os pezinhos estão inchados, que tem varizes nos pés. Eu costumo deixar muito claro o seguinte, e às vezes as pessoas não entendem, mas quando chega a ter varizes grossas nos pés, é porque provavelmente o resto do corpo já está cheio de varizes. Então, na perna, na coxa, na panturrilha já está cheio de varizes, que é o último dos locais, né? Lembrando que o sangue vai se precipitar ali, principalmente pela ação da gravidade. Então, ele vai Uhum. acumular nas pernas, mas existe uma tentativa de voltar com esse sangue para o coração através da veia safena, através das outras veias normais. E quando esse sistema, esse equilíbrio é desfeito, vai acumular lá embaixo. E vocês, como podólogos, têm uma função assim muito, muito importante, porque vocês são aquelas pessoas que conseguem ver, às vezes, um primeiro sinal que nem mesmo o paciente via. Eu gosto de falar Com isso porque certeza. eu já tive vários pacientes que andaram com pedras no sapato durante meses e não sentiam dor, não sentiam incômodo, e tinha uma pedra enorme no sapato. O primeiro sintoma da pedra no sapato foi uma ferida, foi uma úlcera. E tinha lá, e já vinha andando com aquela pedrinha. Então, assim, o cuidado com do podologista é fundamental para que a gente consiga diagnosticar precocemente e tratar antes das complicações, né? Eu acho que você deve ver muito Verdade. isso na sua prática, né? Verdade. Nós recebemos muitos pacientes, às vezes com bastante edema, alguns com uma baixa perda de sensibilidade, aí a gente faz alguns testes manuais, orienta a família, porque a própria pessoa em si, dependendo da correria do dia a dia, dependendo até mesmo da idade dela, da sanidade, ela não observa isso. E Perfeito. basta uma feridinha para virar uma úlcera, né? Principalmente no diabético. Então, olha, um Verdade. exemplo. Você disse muito bem, perda de sensibilidade. A perda de sensibilidade faz parte de uma doença que chama neuropatia, ou seja, uma inflamação dos nervos, que é muito comum no diabetes. E a diabetes, gente, é uma das principais doenças da humanidade. Ela é extremamente comum, extremamente frequente. Então, muitas das vezes, uma perda de sensibilidade não sente nenhuma alteração naquela perna e anda por meses ali com calçado apertado, com uma pedrinha no sapato, com algum problema que possa estar causando ali, a longo prazo, um problema maior. E eu não estou falando só sobre os joanetes, que são muito comuns, e várias outras coisas, não. Eu estou falando também das úlceras varicosas, das úlceras isquêmicas, das úlceras arteriais, tudo porque não se teve um cuidado, um acompanhamento, um olhar mais clínico sobre aquele pé, né? E que não precisa ser médico para Verdade. fazer isso, não. Qualquer um, basta ter boa vontade, e consegue olhar um pé e falar, olha, esse pezinho não está normal, não é? Então, assim, dá A para gente até traçar ensina, tudo. a gente até ensina os pacientes a observar melhor os seus pés. Eu geralmente oriento aqueles que têm uma dificuldade maior de locomoção, por exemplo, a colocar um espelho no chão. Isso. Através do espelho, vai observar a parte plantar, se tem alguma normalidade ali. A pegar uma toalha e levantar a ponta dos dedos para observar se não tem frieira entre os dedos. São coisas simples, mas que no dia a dia evitam. Perfeito. Olha, frieira, gente,
perdeu-se ali a barreira de pele. E é uma porta de infecção. Então, por ali, uma simples fissura, pode entrar uma bactéria, subir, é o que a gente está instalado a erisipela, que é uma doença extremamente comum, mas que as pessoas até hoje não conseguem entender bem o que é. Na verdade, existem fissuras na pele, que pode ser uma própria fieira, pode ser uma pele bem ressecada. A gente tem que ter um cuidado grande com a questão da hidratação. A hidratar as perninhas, hidratar. Porque com a idade tende a pele desidratar, inclusive principalmente nas pernas, e ali vão se formar, lembrando que a nossa pele é habitada por muitas bactérias, bactérias boas, bactérias ruins, e que só estão esperando ter uma fissura, um buraquinho para elas entrarem e provocar infecção. Então, celulites, erisipelas, nada mais vem disso aí, né? De pequenos traumas, de pequenas lesões que são suficientes para que a bactéria penetre e vai causar infecção nos vasos linfáticos, ou infecção na pele, ou uma infecção na gordura debaixo da pele. Tudo isso tem uma relação direta. E agora respondendo também, porque eu recebi uma pergunta muito legal sobre isso no Instagram, perguntando o seguinte: eu tenho pés, procurei a podóloga, e os meus pés são igual lixa, muito duros, muito parecendo um aspecto mesmo de lixa. O que fazer? Então, primeira coisa que serve para qualquer pessoa, tendo ou não pés em forma de lixo, nesse sentido: hidratação. Gente, nós vivemos num mundo, nosso planeta é quente, o nosso país é tropical, então a gente desidrata com muita facilidade. Hidratar entre os dedos dos pés, hidratar a sola dos pés, hidratar especificamente. Eu não vou entrar no detalhe das pomadas abrasivas que fazem a limpeza, o desbridamento daquela área grossa, daquela queratina associada. Não, isso aí é para o especialista, né? Então, se cada caso é um caso, deve ser avaliado por um especialista, cada um tem um tipo de tratamento. Então, para isso, o profissional mais indicado é dependendo de um conjunto, pode ser o vascular, pode ser o dermatologista, quem quer que seja, mas cabe a vocês chamarem a atenção. Olha, escuta, tem uma coisa aqui, vamos procurar alguém que entende melhor disso, né? Hidratar, olha, a Flávia está falando creme com vaselina, creme com glicerina, tudo, gente. O importante é hidratar. Achar um bom hidratante. É porque a gente tem que observar o estado da pele, né? Se a pele está perdendo água, ela está precisando de reposição. Se a pessoa não tem o hábito de hidratar, com certeza aquele ressecamento ele vai proliferar e chega uma hora, vira uma fissura, depois vira uma rachadura, começa a complicar a situação do pé. Isso mesmo. E vocês vão ficar sempre monitorando para indicar: olha, isso aqui não está legal, vamos dar um jeito de melhorar isso aqui. E não precisa ser médico para usar, para recomendar um bom hidratante para a perna. Isso aí, de forma alguma, né? Cuidado básico. Com certeza. Né? Procura um podólogo que a gente avalia e faz um encaminhamento correto para a área específica. O importante é não deixar de cuidar. Eu sei também, Patrícia, que você recebeu muitas perguntas, então fique à vontade, pode perguntar, a gente vai discutindo, o que eu puder responder nisso aí. Olha, doutor, recebi principalmente com relação às meias, né? As meias de compressão. Sim. O uso dessas meias. Essas meias, é verdade que elas têm um tempo de vida determinado? Tem. Então vamos tirar esse mito da meia elástica, vamos entender. Gente, primeiro, meia é remédio. Meia é remédio. Eu vou repetir, meia é remédio. Tem tamanho, tem compressão, tem material e tem tempo de uso e tem durabilidade. Gente, se isso não é remédio, o que mais que é remédio? Né? Se tem dose, se tem hora de usar, se pode fazer bem, se pode fazer mal, se tem efeitos colaterais, o que mais que é isso? Isso é um remédio. A grande vantagem da meia elástica é que ela é um tratamento, ela é um tratamento quase que universal para 80% das doenças circulatórias venosas. Então, a hipertensão venosa, o excesso de pressão dentro das veias, a meia elástica ela funciona muito bem. Mas vamos entender, a meia elástica nada mais é do que um associativo, um paliativo para os sintomas. Ela não trata especificamente a causa da doença. Até porque as doenças circulatórias de origem venosa, grande maioria delas, mais de 90% delas são de causa genética. Ou seja, é herdada. Não foi nada que você comeu, não foi nada que você fez ou deixou de fazer. A grande verdade é que nós herdamos os genes e que alguma coisa vai ativar. Então, a meia elástica é um potente aliado.
um potente aliado para diminuir o inchaço ou o edema. Ele é um potente aliado para melhorar as dores, o peso, a queimação, o cansaço no final do dia depois de trabalhar, mas cada uma com a sua característica. Existem meias de renda que Sim, são extremamente confortáveis, mas elas têm um poder de compressão baixo, então não é o melhor para quem tem uma perna às vezes muito inchada, uma perna grandinha que tem um inchaço que não melhora. Existem meias de uhum, microfibra que são mais confortáveis do que o algodão, que aperta bastante, mas em compensação não tem um poder de compressão sustentado igual ao do algodão. E existem meias para pessoas que têm alergia. Olha, eu tive uma alergia com a meia. Ótimo, então vamos usar algodão, porque se fosse para você ter alergia com algodão, você não podia nem vestir uma camisa. Então são verdade. situações que a gente precisa entender. Mas a meia não trata varizes, a meia não evita a formação de vasinhos ou vasos, porque tudo isso é genético. A meia melhora a Genética. circulação local e melhora os sintomas. Então, ela é um potente ajudante num tratamento que é individual. Cada um deve ser tratada de uma forma, dependendo do estágio. Não coloque as doenças circulatórias em um único saco, porque, na verdade, podem vir desde pequenos vasinhos vermelhinhos que incomodam alguém usar um short, um vestido, uma saia, num clube ou numa praia, e também aquelas veias grossas, dilatadas, que viram feridas, que aumentam um pouco o risco de alguém ter algum problema trombótico lá na frente. Então, tudo isso tem que ser entendido. A doença tem múltiplas faces, múltiplos estágios, e deve ser entendida e tratada de acordo com o seu estágio. Mas que fique essa lição, que meia tem hora, tem durabilidade sim. Em média de 4 meses, de tanto pôr e tirar, a meia relaxa. Então, a meia deve ser, para quem tem uso rotineiro, substituída ou trocada a cada 4 meses. Entenda que a meia tem compressão suave, média e alta. E essa compressão, ela é uma compressão decrescente. Ela aperta mais no próximo do tornozelo, próximo da panturrilha e aperta menos próximo da coxa. E tem toda uma estratégia disso. Se é um problema venoso, é um tipo de meia. Se é um problema dos linfáticos, é outro tipo de meia. Se é um problema, uma sequela de uma trombose, é um terceiro tipo de meia. Se é uma prevenção, porque vai fazer uma cirurgia de grande porte, ou porque vai fazer uma viagem, ou se é alguém que vai usar meia elástica para prática de exercício físico, ainda é outro tipo de meia elástica. Então, entenda que existe todo um complexo mecanismo que tem que ser entendido antes de sair. Olha, eu vou usar meia, vou comprar aquela meia da marca tal que todo mundo usa. Não é assim. Ou pior, que eu vejo em consultório que é terrível. Ah, eu peguei a meia da minha irmã, eu peguei a meia da minha mãe. Gente, não é assim. Meia tem Não é medida uma receita de certa. bolo, né? Nunca foi. Precisa do especialista para saber a melhor meia para você. Não tenha dúvida. E eu achei interessante, você me perguntou assim também. Pessoas que têm ponteira aberta, meia ponteira aberta. Eu posso empurrar a meia lá para trás? Olha, se chegou ao ponto de uma pessoa que tem ponteira aberta, e que a grande benefício disso é conforto, para usar uma sandália, para usar um chinelo, mas mesmo assim está empurrando atrás, talvez o melhor seja uma polaina. Uma meia que só pega do joelho até o tornozelo e não pega o pé, né? Então, existe meia Uhum. específica para cada tipo de pessoa. Entendido? É, porque a gente recebe algumas pacientes para fazer o procedimento e Sim. elas vêm com a meia. Aí, na hora de fazer o procedimento no pé, vai molhar a meia. Então, a cliente fala assim: ah, não, pode empurrar até o tornozelo. Mas a nossa dúvida é: isso causa algum mal para o pé, para a circulação? Isso atrapalha? Olha que simples. Tira a meia, faz o procedimento no pé, calça a meia de novo. Ah, mas eu vou ficar sem a meia naquele procedimento. Problema nenhum. Aquilo de ter que acordar, botar a perna para cima e calçar a meia correndo antes de botar o pé no chão, isso é mito. A gente usa isso para aquelas pessoas que têm, às vezes, uma perninha muito gordinha, um pezinho muito inchado, que tem dificuldade de calçar uma meia sozinha. Então, olha, se você calçar Hum, meia deitada, com a perna para cima, é mais fácil colocar. Mas não é que isso é condição obrigatória para colocar. Esqueceu? Na hora que lembrar, coloca. Quer uma outra dica? Toma um banho, terminou o banho. Na hora de terminar o banho, deixa cair um pouco de água mais fria, é, 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 mas não tão quente nas pernas do tornozelo, esfriando um pouquinho fica mais fácil de calçar meia. E aí, logo depois, calça meia e vai trabalhar. O benefício da meia está em usar uma meia pelo menos 8 horas por dia, todos os dias. Esse é que é o caminho, essa é que é a forma certa de usar uma meia. E com trocas frequentes, em média de 4 meses, para quem faz uso rotineiro. Né? Agora, sim. de acordo com o tipo específico para a doença que a pessoa tem. Um leve edema, nós podemos usar uma compressão mais baixa, um material
que seja um material não tão compressivo, mas que dê conforto. Ah, já fez um procedimento, pós-tratamento, vamos usar uma meia preventiva. Olha, não, eu tenho uma perna muito inchada. Ah, então vamos usar uma compressão maior, né? Vamos usar uma meia que aperta um pouquinho mais para te trazer benefício no final do dia. Então, cada caso tem que ser estudado na sua individualidade. E só adiantando Certo. aqui, você me perguntou também do salto alto, meio e salto alto. Gente, o salto alto, por si só, é um dos grandes mitos de causar varizes. Lembra, a doença é genética. Mas, claro, que o salto muito alto, o salto agulha, essas plataformas que não permitem com que a perna faça esse movimento de empurrar o chão para trás, muito pelo contrário, parece que a pessoa tem um andado equino, né? Um andado do cavalo, que vai andando assim, ó. Ela não empurra o chão para Uhum. trás, ela simplesmente caminha dessa forma. Atrapalha a musculatura da panturrilha e dificulta o retorno de sangue do coração para o coração. Lembrando que a panturrilha é o nosso coração periférico. É ele que empurra o sangue de volta para o coração. Então, se a gente usa saltos agulha, saltos muito finos, muito altos, acima de 7 centímetros, por exemplo, fica prejudicado esse retorno de sangue. Sem contar outras coisas que o salto alto realiza. Ele leva a uma instabilidade da articulação do tornozelo. Então, a queda e o tropeços ficam muito mais frequentes. E essa instabilidade, o uso crônico deixa a musculatura fraca e atrapalha as articulações e os tendões, possibilitando essa pessoa ter uma queda depois mesmo sem o salto. Então, o salto alto é bonito, é elegante, mas deve ser usado em momentos específicos. Para o dia a dia, pode usar um saltinho baixo, 3, 4 dedos de base larga, que aí você vai ter estabilidade para pisar, não vai torcer o pé, não vai virar o pé. Um saltinho baixo para o dia a dia, no momento, numa ocasião de festa, um saltinho alto, não tem menor problema. Chegou em casa, tira, né? Então, e cuidado, cuide da sua musculatura das pernas, com foco principalmente em panturrilhas. Entendido? Doutor, uma outra pergunta que me fizeram também com relação a passar creme antes de colocar as meias. Isso interfere? Isso atrapalha a vida útil da meia? É bom. Passar creme antes de calçar meia é bom. Mas vamos entender qual creme. O ideal é que sejam usados cremes hidratantes que a gente chama de toque seco. É aquele que passa, ele já seca. Então, existem várias Não é marcas no mercado. escorregadio. Isso não vai ficar Uhum. empapado, não vai ter aquela sensação que você está molhada, não vai ter aquela sensação de ruim que fica na perna, porque quando você usa um creme ali, um desconforto, né? Deu uma travadinha, você pode repetir, por favor? Posso. O senhor Então é o começou a falar, seguinte, deu uma travada. tá? Então, assim, essa questão de usar uma meia elástica, de usar um creme muito viscoso antes de calçar uma meia elástica, causa um Hum, desconforto muito grande. Um desconforto, assim, sim. porque a pessoa se sente molhada. Esse creme mais viscoso ele vai dificultar a subida da meia elástica. Então, existem cremes hidratantes específicos para isso. É o que a gente chama de toque seco. Já passa e já seca. Alguns tipos de gels. Existem várias apresentações no mercado, várias, inúmeras apresentações. Simplesmente eu quero aquele hidratante bom e que seca rápido para eu calçar meia em seguida. Então tem hidratantes que refrescam, já secam e pode calçar meia por cima e não vai danificar a meia de forma alguma. Tá certo? Entendi. E a outra coisa também que o pessoal está querendo saber muito é a respeito de vasinhos nos pés. Eles causam dores nos pés? Eles são os responsáveis pelo excesso de dor que a pessoa sente nos pés? Eu costumo dizer o seguinte, e deixar isso claro para as pessoas. A dor na doença de varizes, ela é desproporcional aos achados clínicos. O que é isso? É muito comum a gente ver pessoas com vasinhos pequenos, com microvarizes bem fininhas, sentindo muita dor. E pessoas com varizes grossas, dilatadas, aquelas veias enormes, não sentirem dores nenhuma. Então, a explicação é que as varizes são igual um balão. No começo, para encher o balão, tem uma resistência, é difícil de encher o balão. A veia, no começo, para ela Uhum. se dilatar, ela tem uma tensão e ela faz de tudo para que ela não se dilate. Porque quanto mais a veia dilata, as válvulas internas dessas veias vão ficar doentes. E as válvulas doentes que vão permitir o refluxo. Então, a nossa natureza ela é feita para que essas válvulas tenham uma cooptação ideal e não deixe o sangue voltar. O sangue deve ir em sentido único
dos pés para o coração, e não o contrário, que é o que a gente chama de refluxo. Então, a sugestão específica para esse caso é as pessoas que, por exemplo, têm vasinhos nos pés ou que têm microvarizes, é comum delas sentirem mais dores. Mas veja, não são os vasinhos nos pés que causam dor, é a doença em Entendi. estágio inicial, e um dos sintomas da doença em estágio inicial são os vasinhos, seja os vermelhinhos, que são os mais jovens, ou seja os azulados, que são os vasinhos mais antigos. Todos esses são sinais de uma doença inicial. E é muito comum na doença inicial os sintomas. E é mais raro, às vezes, ou a pessoa se acostuma com aquela sensação de perninha pesada, cansada. É muito comum em consultório. Se ela assim, ah, não, minha perninha fica cansada no final do dia depois de trabalhar, mas o normal, né? Todo mundo tem. Não é bem assim, tá? Existe sim, claro Sim. que qualquer pessoa normal, que um dia fica um dia inteiro em pé, pode chegar em casa com dores nas pernas sem ter doença nenhuma. Mas se é uma fadiga crônica, se isso vem acompanhando cada vez mais, se isso é cada vez mais frequente, não tenha dúvida, deve ser avaliado, porque pode ter uma doença de base que está causando, e isso é apenas um dos sinais de alerta que o corpo está demonstrando. Mas, resumidamente, vasinhos nos pés ou microvarizes, onde quer que esteja, elas são comuns de causarem sintomas de uma doença que já existe. Entendido? E tem alguma possibilidade do paciente vascular ele ter uma dor acentuada? A pergunta da Cláudia Estevam. Tem sim, Cláudia. Nas Tem. complicações, nas complicações. Então, o paciente vascular, e eu estou falando um pouquinho mais sobre doença de varizes, porque a maior procura hoje em consultório, elas podem complicar. E a doença circulatória em si, gente, ela complica de algumas formas. Então, lembrando da analogia do balão. A veia cresce igual um balão. No começo é difícil ela crescer e dói muito. Depois ela já dilatou, Uhum. cresceu e já não dói mais. Mas aí que vem as complicações. Quais são as complicações? Ela pode crescer demais a ponto de estourar, provocar uma ferida, úlcera varicosa. Esse é muito mais comum do que a temida trombose que tantos falam. Ela pode crescer e inflamar. A inflamação dessa veia que a gente chama de flebite. A flebite é um caso urgente e agudo, onde tem uma inflamação local de uma veia específica que se inflamou. Então, ela cresceu até inflamar. Ela pode crescer tanto, e aquele sangue naquele ponto, com dificuldade de circular, ele vai parar e vai provocar um entupimento. Aí sim é a trombose. Vamos deixar bem claro, variz é uma das causas possíveis que aumenta o risco de trombose, tá? Mas Sim. não é a única causa possível. Existem várias causas, inclusive varizes causar trombose é a exceção, é a raridade, são menos, o mínimo dos casos. É muito mais comum uma úlcera varicosa do que uma trombose induzida por varizes. Então, quem saiu com a opinião de alguém que, olha, eu tenho varizes, eu tenho que operar depressa, porque senão eu vou ter uma trombose, não é bem assim. Aumenta o risco, mas eu costumo falar para meus pacientes e para quem procura que isso é igual jogar na Mega Sena. Se você jogar na Mega Sena com 6 números, você tem uma chance pequena de ganhar. Mas se você jogar com 7 ou com 8, quer dizer que você vai acertar na Mega Sena? Não, mas proporcionalmente a sua chance aumentou muito. O seu bilhete está muito mais caro. E a mesma coisa acontece com a gente. E aí, olhando a Uhum. pessoa dentro de um universo que ela já tem pressão alta, já tem diabetes, já não faz exercício físico, já fuma, ou tem alguma coisa, e além disso ainda tem varizes, além de uma idade avançada, opa, tá todo o mapa desenhado de um risco aumentado para ter uma trombose. Aí ainda vai Uma fazer uma bomba, né? cirurgia, entendeu como que o contexto é mais importante do que especificamente um ou outro detalhe? Porque nós precisamos entender Verdade. e deixar bem claro que 50% da população acima de 50 anos vai ter varizes. E 70% acima de 70 também vai ter varizes. É uma doença comumente relacionada ao envelhecimento, que não tem cura, mas que tem controle e tem prevenção das complicações. Certo? E com relação às unhas, o que que o senhor me diria a respeito de quem tem varizes, de quem desenvolve úlcera, de que tem uma deficiência circulatória? Como que Então, isso interfere basicamente nas unhas? Então, isso vai de encontro, inclusive, a uma outra pergunta que foi sobre retirar cutícula em pessoas com vasculites, em grávidas e quem tem varizes. Vou tentar resumir tudo. Primeiro, tenha um Sim, cuidado com a sua higiene. Cuidar das unhas, gente, é um cuidado com a higiene pessoal. Então, tem que sim cuidar, tem que ter unha bem feita, tem que cuidar
da sua saúde, porque a unha mal feita, porque fissuras nas pernas, porque lesões nos pés são porta de entrada para bactérias e fungos. E aí começa toda aquela tragédia, porque infecção por fungos debaixo da unha são dificílimos de tratar. Os remédios têm pouca penetração e o resultado é muito, mas muito a longo prazo. Então tem que ter um cuidado específico, as famosas micoses de unha. Agora, a grávida pode fazer um tratamento de unhas, tirar uma cutícula, sem problema nenhum. Primeiro, gente, gravidez não é doença. O cuidado com a higiene, com a saúde deve ser o mesmo, sustentado da mesma forma. Pessoas que têm vasculite, que têm doenças vasculares, não só doenças de varizes, mas doenças mais sérias. E o que é a vasculite? A vasculite é uma doença inflamatória que pode pegar qualquer tipo de vaso. Vasos grandes, pode pegar vaso na cabeça, pode pegar vaso lá dentro do coração, na aorta, pode pegar pequenos vasos lá no dedo dos pés. É comum em pessoas que piora em pessoas tabagistas ou que fumam. Eu costumo dizer, se a pessoa tem uma vasculite, foge quem fuma. Se estiver andando na rua e alguém estiver fumando, atravessa a rua, não fica nem no mesmo passeio, porque é um veneno. Agora, essa pessoa, ela pode fazer um tratamento dos pés, pode tirar uma cutícula, depende do estágio que ela está. Se ela tiver um estágio controlado, se não tiver uma inflamação ativa, se o pezinho está bem, se está usando remédio de manutenção e não de tratamento, problema nenhum, vai fazer o seu cuidado, pode tratar das pernas sem problema nenhum. Agora, se está numa crise aguda, com a perninha vermelha, inflamada, aquela questão tendo que usar remédios imunossupressores ou corticoides, anti-inflamatórios pesados, espera um pouco. Vamos ter um cuidado mínimo, um cuidado básico, né? Então, depende da situação. E me perdoam aí, porque às vezes a gente acaba falando um pouquinho, atrapalhando um pouquinho mais, mas eu preciso voltar no básico e passar o básico para vocês. Então, a Cláudia está perguntando qual a diferença entre a doença das artérias e a doença das veias. Então, Cláudia, nós temos as veias, que são vasos que voltam com sangue do pé para o coração. São vasos, na maioria delas, de paredes finas e eles são mais delgados. E existem também as artérias, que nada mais são que vasos que levam o sangue do coração para o pé, ou seja, o sentido inverso. Só que as artérias têm parede muscular, as artérias são fortes, elas pulsam, elas têm toda uma estrutura, uma arquitetura totalmente diferente. Agora, os sintomas também são muito diferentes. A dor da doença venosa, na grande maioria das vezes, é aquela perninha pesada, cansada, inchada, que dá vontade de chegar em casa e botar a perninha para cima para descansar. É aquela pessoa que, às vezes, tem uma dor não muito característica. Onde que dói? Ah, não sei, dói tudo. Dói a perna inteira. É uma dor pesada, é uma dor que queima, uma dor que eu não sei explicar muito bem. É uma dor incaracterística. Esse é o tipo da dor da circulação venosa, diferente da dor arterial. A dor arterial, ela vai por um sofrimento. Chega pouco sangue no dedinho do pé. Esse sofrimento a gente chama de isquemia. É a mesma isquemia que tem no coração que pode provocar o infarto. Então, é comum a pessoa ter uma fadiga muito grande ao andar. Em poucos metros que ela caminha, 2 quarteirões, nossa, já estou cansado, eu tenho que parar e descansar para minha perna recuperar. Eu não consigo manter caminhando. Além dessa dor cansada, dessa fadiga crônica que existe para as doenças arteriais, várias outras coisas estão relacionadas. Às vezes perde o pulso, às vezes a dor é mais forte, às vezes a perninha incha de uma forma diferente. Então, a doença arterial ela tem outros requisitos, mas a principal característica é a dificuldade em caminhar. Às vezes a pessoa até consegue andar bem no plano, mas pega um morrinho, pega uma encosta, olha, não consigo chegar lá em cima. E a gente tem que entender que a maioria das vezes a doença arterial tem um contexto de pessoas com doenças ateroscleróticas, que nada mais é aterosclerose, com envelhecimento gorduroso das artérias, associados com pressão alta, com diabetes, com várias outras doenças. E entender que as artérias também envelhecem, mas alimentação ruim, alimentações inflamatórias, o cigarro, o sedentarismo, a obesidade, são fatores de risco que fecham em relação à doença arterial. Tá certo? Não sei se eu expliquei bem aqui. Estão perguntando se eu aceito que os médicos estão começando a indicar tratamentos podológicos para pacientes com casos que requerem maior atenção com acompanhamento de um profissional podológico. Claro, na verdade, o trabalho tem que ser em conjunto. Tem que ser sempre multiprofissional. Um não existe sem o outro. As pessoas precisam se ajudar, porque
são muitas pessoas querendo ajudar o ser humano que sofre. Então, não importa se é médico, se é podólogo, se é fisioterapeuta, se é qualquer tipo de profissional. O importante é confortar. Já que hoje é tão difícil curar esse tanto de doença que a gente tem, pelo menos que a gente provoque e leve conforto a essas pessoas e previne as complicações das doenças, que, como eu disse, incuráveis, crônicas e relacionadas ao envelhecimento. Certo? É por isso que tem cada profissional dentro da sua atualização, né? Sem O dúvida. senhor não vai fazer a podologia, eu não vou fazer a sua área. Então, nós vamos Não tem o cada um menor trabalhar dentro conhecimento da para sua. isso. Tá Eu certinho. não daria nem conta de estudar nada sobre o vascular. Na questão de ter que operar, ter que fazer aplicação, essas coisas. Sem dúvida. Teve uma pergunta aí sobre lixa, se lixa aumenta a rachadura. Na Então, podologia, nós orientamos que não utilize, que hidrate, que faça uma esfoliação e que procure um profissional da podologia para a gente fazer uma avaliação melhor dos pés. Porque perfeito. lixa, ela acaba descamando a pele. Então, vamos entender. Para que lixar? Qual o benefício de lixar uma pele? Se a pele está doente por desidratação, vamos hidratar essa pele. Se essa pele está Verdade. doente por um outro tipo de doença de pele, vamos tratar a doença de pele. Lixar vai resolver o problema? Não. Você vai lixar, vai acumular mais queratina, porque a pele está desidratada, vão formar novas rachaduras, novas fissuras, aumenta de novo o risco de infecção. Sem contar que essa lixa, por si só, já pode traumatizar, aumentar a fissura e propiciar que aquelas bactérias do entorno penetrem. Então, gente, não tem o menor benefício você lixar uma perna. Você tem que entender o que causou aquela perna ficar daquela forma. A gente precisa entender a causa do problema e não simplesmente usar um paliativo. Porque, primeiro, não funciona a longo prazo. E, segundo, o risco maior é de você traumatizar e piorar uma doença que já existe. Então, a primeira coisa é hidratar. Hidratar, hidratar, hidratar. Hidratar tem que ser rotina na vida das pessoas para cuidar das suas pernas, dos seus pés. E nesse momento agora, que às vezes toma um banho muito quente, depois do banho, lembrar de hidratar das pernas, quadril, bumbum e pés. Isso é fundamental para manter, para ter uma não só beleza, mas ter uma saúde das suas pernas. Entendi? O que as pessoas elas não consideram muito é que cada tipo de pele ela necessita de um tratamento específico. Uma Sem cliente dúvida. ontem me ligou e ela tem uma pele fininha, uma pele de bebê, e ela comprou um esfoliante por conta própria e ela esfoliou os pés por 1 hora. Nossa. Ela ficou 1 hora esfoliando o pé. Aí ela foi tomar banho, escorregou e reclamou que estava ferido, que estava ardendo. Aí eu perguntei qual que tinha sido o processo, pedi uma foto do esfoliante. Não era para o tipo de pele dela, primeiro, o esfoliante que ela comprou. Segundo, que a pele dela não necessitava de esfoliante. Então, a gente precisa ter essa concepção da gente entender o nosso corpo. Exato. Entender o que a nossa pele precisa, entender o que a gente tem que fazer na nossa pele. A maioria das vezes a gente quer fazer uma coisa agressiva e a pele só está precisando de um carinho. Sem O dúvida. esfoliante nada mais é do que um tratamento abrasivo, mas para uma pele que precisa. E aí foi o caso dela, não precisava de esfoliação, precisava simplesmente de hidratação. Agora ela vai ter um trabalho redobrado, porque além de hidratar, ela vai ter que cuidar das fissuras. E por Perfeito. sinal ficaram meio que sangrando. Então a gente pede, gente, vamos conhecer a nossa pele. Tá? Tenho dificuldade, não sei o que meu pé precisa, tá me incomodando, uso muito chinelo, ando muito descalço, isso interfere? Interfere. A pele modifica de acordo com aquilo que você também calça no dia a dia. E nessa quarentena, né, nós esquecemos o tênis, que conforta os pés. Nós esquecemos os calçados fechados, que mantêm os pés bem guardadinhos ali. Ficaram mais expostos em chinelo. Principalmente quem ficou a maior parte da quarentena em casa. Então, isso tudo dificulta e atrapalha. A gente precisa mudar alguns hábitos. Para melhorar o cuidado, tem que mudar os hábitos. Eu acho que outra vez você fez um comentário muito lúcido. Esfoliar para quê? Por que esfoliar? Porque eu tô achando que minha pele tá grossa. Você já fez uma avaliação da sua pele? Será que ela realmente está grossa? Se um profissional já Verdade. examinou e já constatou isso que você está falando? Tá, então existe sim uma hiperkeratose, existe uma alteração da pele. Legal. A melhor forma de tratar é com esfoliante? É esse tipo de esfoliante? Será que essa pele sua não está inflamada? Será que a gente não precisa desinflamar essa pele? Além da desidratação, existe uma desidratação e uma inflamação. Então, a gente hidratando e
usando um anti-inflamatório local ou usando ali uma proteção, um calçado específico, o seu tipo de pisada, será que a gente não melhora isso? Então, a gente precisa entender que os nossos pés, gente, eles são os primeiros a absorver o impacto, né? Quando nós andamos, nós Uhum. pisamos sobre aquilo ali. E por dentro do pé existem esponjas, esponjas plantares, que a gente chama. E essas esponjas, elas acumulam ali a circulação, elas são formadas por coxins gordurosos, então tem uma gordura, e ela tem todo um sistema, uma arquitetura típica para absorver o impacto. Então, o que a gente faz quando a gente não simplesmente usa esfoliante ou faz uma coisa de forma errônea? Nós estamos perdendo toda a nossa proteção, né? Então, esfoliar a perna, lixar a pé, tudo isso, gente, primeiro, não funciona. Vai ficar lixando o pé a vida inteira, se não tratar a causa. E segundo, às vezes só está faltando hidratar, só é uma perna desidratada e ressecada, nada mais do que isso. Ou cronicamente inflamada, com erros de pisada, com calçado inadequado, com tipo postural inadequado, por ficar muito tempo em pé, por ficar muito tempo assentado. Então é isso que deve ser entendido. Eu acho que esse que é o ponto de entender, antes de fazer qualquer coisa, de entender o para quê e o porquê aquilo e não sair fazendo coisa sozinho. Porque, como você disse muito bem, lixa, sangra, machuca e caiu. Uhum. Saiu caro, né? Esse esfoliante, né? Saiu caro. Saiu caro, bastante. Às Sem vezes uma dúvida. coisa barata que transforma a vida. Sem dúvida. Doutor, com relação à atividade física, principalmente para quem tem problema com varizes, o que o senhor recomendaria? Exercício Que tipo físico, de gente. atividade? Exercício físico é fundamental e combina com circulação. Lembrem disso. Parar de fazer exercício físico não é legal. Agora, existe um tipo melhor de exercício físico? Eu gosto sempre de dizer que o melhor exercício físico é aquele que você consegue fazer de forma sustentada pelo menos 6 meses. Se você gosta de uma academia, vá. Se você gosta de correr, vá. Se você gosta de exercício em grupo, vá. Se você não gosta de nada, vai fazer dança, que é um ótimo exercício. Agora, descubra aquele exercício que você sente prazer. Primeiro, então não adianta virar para vocês e falar, olha, o melhor exercício para quem tem problemas circulatórios são exercícios de baixo impacto dentro da água. Porque isso, a gente sabe que isso não se sustenta. Claro que hidroginástica é Uhum. ótima, claro que natação é ótimo, mas muitas pessoas não gostam, muitas pessoas não querem por causa do cloro, muitas pessoas não querem por causa da piscina, da água, porque tem nossa cidade mesmo tem época que faz frio, tem época que faz calor, e aí ainda bem que você goste, que você faça. Agora, existe alguma restrição? Depende do estágio. Pessoas que têm estágios avançados da doença, pessoas que já têm uma doença ou uma sequela de uma complicação de uma doença, devem evitar exercícios do ponto de vista de alto impacto. Quais são os exercícios de alto impacto? A maioria deles são exercícios com bola, são as famosas corridas, exercícios onde tem um impacto local e direto. Esse não é legal. Tá? Então a gente evita. Também não está proibido, não, mas evita. Vai fazer exercício de baixo impacto. Claro que a musculação é excelente, talvez seja o melhor de todos os exercícios que existam. Reforçar a musculatura com o mínimo de trauma, com o mínimo de impacto. Então, eu costumo dizer que a musculação é uma poupança de vida. Todos nós devemos reforçar a musculatura, porque nós vamos envelhecer e com 70, 80, 90 anos nós vamos precisar levantar da cama, nós vamos precisar andar, nós vamos precisar pegar um copo d'água, nós Verdade. vamos precisar tomar banho, nós vamos precisar fazer tudo. Então, gente, fortalecer a musculatura hoje é a poupança para amanhã. E a musculação é um exercício que existe ciência por trás. Múltiplos estudos de como fazer isso de uma forma adequada, tá? Então, e respondendo aqui a Giovana que perguntou, pode pular corda? Se você não tem uma doença avançada, se não tem uma sequela, se gosta de pular corda, ótimo exercício, vai pular corda. Não problema nenhum em fazer qualquer tipo de exercício, desde que você não tenha uma doença avançada. Agora, aquelas pessoas que têm doenças avançadas, que têm sequela de trombose, que têm linfedemas, que é um inchaço dos vasos linfáticos, exercícios dentro da água se mostraram nos estudos mais benéficos. Se mostraram que nos estudos que eles têm um efeito melhor, principalmente no longo prazo. Diminuição do membro, diminuição do volume, diminuição do calibre da perna e melhora para a pessoa caminhar. Então, não tenha dúvida. Agora,
uma grande vantagem do exercício, que poucos falam, é que o exercício não é que ele emagrece, mas ele te mantém focado em uma alimentação melhor. Isso aí é inquestionável. Pessoas que fazem exercício físico, na sua grande maioria, se alimentam melhor do que as pessoas que não fazem exercício físico. Então, além do exercício físico ajudar a pessoa a se alimentar melhor, ela mantém o peso. E o peso, gente, talvez seja um dos grandes vilões da circulação, ou talvez dos maiores, porque o Verdade. excesso de peso, sobrepeso, a obesidade, o aumento da pressão dentro da barriga, a pressão abdominal, é um dos grandes vilões. É uma das coisas que pioram e muito a circulação nas pernas. Entendido? É porque o pé ele tem 26 ossos, né? A pessoa Tem. pesa aí uns 80 quilos, 120 quilos. Como que o coitado vai ficar sobrecarregado ali com aquele excesso de peso em cima dele, Não fora aguenta. do padrão? Não aguenta. É uma coisa que me perguntaram muito, não sei se o senhor é mito ou verdade. A musculação, então, ela não aumenta a chance de ter varizes. Não. Mais um mito. Já tem uns 4 ou 5 para minha lista. Primeiro, depilação a cera não causa varizes. Musculação não causa varizes. Isso que a gente vê nessas pessoas extremamente malhadas ou que hipertrofiadas, o halterofilista, aquelas veias grossas e grandes, nada mais são do que veias visíveis. Não são veias doentes, são veias visíveis, tá? Deixar bem claro. Uhum. A pessoa que faz muita musculação, ela tende a perder gordura entre o músculo e a pele, e é onde fica a veia. A veia se torna mais visível. Não foi a musculação que te causou varizes, mas a musculação pode deixá-las mais visíveis. Mas quem te causou foi a genética. Quem te causou foi foi um envelhecimento, foi um monte de outros fatores. Não foi musculação. Musculação é mito. Depilação a cera é mito. Subir escadas é outro mito, não tem relação nenhuma, faz até bem, melhora a musculatura da panturrilha. Então, escadas não causam varizes. E salto alto não causa varizes. Salto alto piora a musculatura da panturrilha, piora um quadro que já existe. Mas a causa, Uhum. 90% das vezes, é genética, é hereditária. Entendido? Então, e vai até de encontro com uma pergunta que fizeram: quando procurar um vascular? Quando procurar um angiologista? Quando começar um cuidado das varizes? Depende. Se você tem uma herança familiar, um filho de mãe e pai com varizes, irmão já operou, vó teve trombose, o mais precoce possível. Se você tem vasinhos, microvarizes que te atrapalham sua vida, te causam desconforto para vestir uma roupa ou para sair, vai tratar. Agora, se você não tem nada disso, está feliz com suas pernas, não tem uma herança, está sentindo bem, acompanha. Não tem menor necessidade. E na questão das mãos, doutor, tem tratamento para quem tem varizes nas mãos? Tem tratamento para quem tem varizes na mão. A maioria desses tratamentos são tratamentos a laser e funcionam muito bem dentro de uma expectativa. Primeiro é preciso entender que eu trato muito, inclusive tem um post sobre isso no meu Instagram, sobre tratamento de varizes nas mãos a laser, varizes na face, varizes nas mamas. É muito comum pós-mamoplastia de aumento, ou seja, a pessoa coloca uma prótese e às vezes ficam saltados no colo e incomodam ela. Então, pode ser tratado com laser. Então, mãos, mamas, face, vários locais podem ser tratados. Agora, Hum. é preciso entender que a grande maioria das vezes, com o envelhecimento, nós temos uma perda de gordura nas mãos e uma desidratação da pele. Então, às vezes, ficam mais visíveis, o que não quer dizer que sejam veias doentes. Se essa veia incomoda, tudo bem fazer um tratamento estético, mas entenda que não existe doença ali. Simplesmente são veias que ficavam visíveis e não são veias doentes. Mas tem tratamento, sim, para veias varizes em outros locais e não só nas pernas. Ah, que bom. O pessoal tem ficado meio estressado com isso. Não. O problema do envelhecimento tem trazido uma certa neura para algumas pessoas, né? Só tem um remédio para não Doutor, envelhecer. Só um remédio. ah, Que é morrer novo. qual que é? E esse ninguém quer. Ah, mas aí, O único remédio verdade, é morrer todo novo. mundo quer viver. Tenho É, uma uma última cliente. pergunta que eu tenho. Pode falar. Morrer novo não seria bom, porque a gente não ia aproveitar nada, né? Eu Não ia tenho, eu tenho, conhecer nada de bom da vida. eu tenho uma cliente extremamente bem-humorada que disse uma vez que ela estava dirigindo, ela já mais idosa, e aí uma pessoa pegou e xingou ela assim: ah, sua velha, aquela coisa toda. E ela, com toda a sua sabedoria, virou para ele e falou assim: obrigado, tomara que você nunca chegue lá. Então é esse que é o raciocínio que a gente tem que guardar, ou seja, você vai morrer novo, né? Então é essa que é a verdade, gente. Não dá para comprar um carro, andar milhares e milhares de quilômetros e não ter que trocar o pneu, mexer na suspensão, no amortecedor.
tá? Nós Com envelhecemos certeza. e as nossas veias têm a nossa idade, por incrível que pareça. Uma pessoa de 70 anos, às vezes, também tem 70. Entende? Então, é Não tem isso que você como ter tem que uma veia perceber. de 20, né? Não dá para ter uma veia de 20, não. Agora, o oposto é verdadeiro. Às vezes, pessoas de 20 já têm veia de 40, 50. E é ali que a gente precisa atuar. Pois é. Tá? Então vamos todo mundo procurar cuidar com antecedência, porque minha avó sempre falava que é melhor prevenir do que remediar. Não é Exatamente. verdade? Sem dúvida. Eu tenho uma última perguntinha aqui. O que que o podólogo precisa para ele ter parceria com a área da vascular? O que que o senhor recomendaria? Olha, a grande questão que eu coloco hoje é o seguinte. É, na verdade, todo mundo devia trabalhar junto, né? Porque nós temos um objetivo maior, que é o cuidar do ser humano, né? É o cuidado. Uhum, Só trabalho na área de isso. saúde quem tem um único objetivo, que é ajudar as pessoas. Quem não tiver esse Uhum, objetivo, é melhor procurar outra área. Vai mexer no comércio, vai mexer em outras formas, porque quem está na área da saúde, quem trata de pessoas, é porque quer ajudar. Então, eu acho que isso. hoje Também falta até concordo. muito mais é, essa comunicação que nós estamos tendo hoje do que qualquer outra necessidade. Ó, precisa ter isso. Não, na verdade, não precisa de nada. Precisa ter uma comunicação. Escuta, eu estou com uma pessoa Uhum, assim, assim, eu acho que é preciso dar uma olhada. Ou não, depois de terminar o tratamento, pode acompanhar com um podólogo. Então, é importante entender que o que falta mesmo é comunicação. E comunicação não só entre o vascular, entre todos, entre o vascular, entre o fisioterapeuta, entre o o educador dermatologista. físico, né? Qualquer que seja É- o médico, porque a grande Uhum, verdade é que não dá para uma pessoa olhar um nariz, outra olhar uma boca, outro cuidar de um pé e uma quarta pessoa cuidar do cabelo. Na verdade, nós estamos falando da pessoa, estamos falando especificamente da isso. Patrícia. Nós temos que cuidar da Patrícia, porque o tratamento melhor para a Patrícia pode não caber para o Guilherme, não ter nenhuma relação. Então, eu acho que é esse que é o caminho. O que está faltando mesmo é o que falta na maioria das profissões: comunicação. Deixar transparência, deixar bem claro, olha, eu estou assim, me ajuda nisso, vamos pensar em algo, como que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa. Eu acho que e esse é o grande mal que tem hoje, né? As pessoas estão cada vez mais isoladas, fechadas em mundos, às vezes no seu celular, pessoas que são amigas no Facebook e no Instagram, mas quando se veem nem dão um bom dia um para outro, né? Então nós estamos Uhum. vivendo essa realidade. Então a minha sugestão sempre é o diálogo aberto, a comunicação com um canal direto. Acho que é simplesmente isso. Ah, Certo? isso é importante. É porque se a gente mantém o foco além da saúde do paciente e no ser humano, a gente também se comunica, trocamos ideias e juntos a gente consegue encontrar uma solução viável para aquela pessoa. Se não for da nossa competência, nem da minha, nem da do senhor, estaremos indicando outros tipos de profissionais que farão também um trabalho ali de qualidade, né? Que vão conseguir achar uma solução para aquele problema. Porque Sem muitas das dúvida. vezes não vai caber a mim, não vai caber o senhor, não vai caber o educador físico, mas vai caber as outras áreas. E se todos tiverem ali aquela comunicação interativa, o paciente ele vai estar em boas mãos. É igual a equipe multidisciplinar do PSF, Sem né, de um dúvida. posto de saúde, por exemplo, É. que isso possa melhorar grandemente, né, com essa perspectiva de um novo normal, que o pessoal tem Sim. falado aí. Nós vamos viver um novo normal, que seja realmente um novo normal, mas que seja melhor do que o velho normal. É porque a grande Pode verdade, falar. Patrícia, é que para quem nos procura, não importa o santo, importa é o milagre. A pessoa quer Uhum, saber de conforto para o seu sofrimento. Agora, quem que produziu o conforto, isso é bobagem. Isso aí não importa. Desde que a pessoa tenha o conforto, desde que a pessoa tenha o cuidado. Né? E é preciso deixar claro que as pessoas sofrem. E às vezes elas sofrem e sofrem na mão de pessoas que não estão dispostas a se doar ao máximo para poder ajudar. Ou que acham com que certeza. elas que têm que assumir aquela sem a plenitude da função de ajudar. E a maioria das vezes a gente só consegue fazer uma ajuda, consegue confortar quando estamos munidos de pessoas. Então, assim, aquela coisa de sozinho você pode até ir longe, mas você cansa. É junto que Uhum, se chega de forma sustentada. É junto que se com conseguem certeza. coisas diferentes. Então, a equipe multidisciplinar do PSF ela não é à toa.
É porque não dá para sobrecarregar uma pessoa só, porque todos somos limitados. Inclusive os Com médicos são certeza. extremos. Eu costumo dizer que o que a medicina sabe é só uma gota no oceano de conhecimento. Então, tem muito para ser aprendido, tem muito para ser testado, tem muito para ser compartilhado. Agora, a nossa função é até mais, às vezes, de puxar um pouquinho a orelha, de chamar um pouquinho a atenção, que, infelizmente, somos presas fáceis, né? O que eu recebo de perguntas em consultórios de creme para tratar varizes, agora tem uma tal de caneta laser, caneta azul para tratar varizes, e nada disso funciona. E as pessoas compram cremes, as pessoas compram essas canetas, elas tomam remédios caros, esperando um alívio do sofrimento. Mas, na verdade, quem estava por trás, falando para elas comprarem, são pessoas que têm um único objetivo comercial, financeiro, dinheiro. E o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é ajudar. Porque só ajudando as pessoas é que a gente consegue trabalhar de forma sustentada. Porque quando você Com oferece alguma certeza. coisa que não funciona, logo, logo cai em descrença. Ninguém é bobo mais, as pessoas pensam por si próprio. O conhecimento está aí. Então, quando você fala uma coisa errada, olha, isso aqui não é compatível, essa pessoa falou besteira. As pessoas já têm um entendimento. Ninguém é mais detentor do conhecimento. O conhecimento ele está aberto. Basta procurar e quem quiser vai achar, né? Então, A assim, gente tem que deixar de ser vítima, né, da oportunidade. sem dúvida, sem dúvida. A gente tem pouco tempo, na verdade, faltam só 3 minutos, Patrícia. Eu queria que você deixasse os seus contatos, como que faz para procurar a Patrícia, como achar a Patrícia, como marcar com a Patrícia, onde que você é encontrável. Acho que é esse que passa essa informação para a gente. Lá no meu Instagram, Patrícia Prado Podóloga, pode me chamar no direct. Meu WhatsApp também está lá no link da bio. Eu faço atendimento na região toda de Venda Nova, para quem precisar, região da Pampulha. Só entrar em contato comigo e nós teremos uma conversa bacana. Quero agradecer a todo mundo que pôde participar, quero agradecer ao senhor pela disponibilidade, quero agradecer meus parentes que entraram, meu marido, meu irmão lá de São Paulo, meu professor Marcelo Trincado, uma maravilha na nossa vida, as nossas colegas de profissão, a todo mundo que nos prestigiou nessa noite e principalmente ao senhor que está aí sempre disposto a nos ajudar, a colaborar conosco. Olha, E precisando, podemos marcar novamente. Eu que agradeço, eu acho que foi rico, eu acho que a gente pode passar essa boa informação para muitas pessoas. É isso que eu quero que as Com pessoas certeza. pensem, né? Que quem viu aqui, quem assistiu, quem gostou aqui, compartilhe, que deixe aqui, que aperte aqui no coraçãozinho, que mostre para outras pessoas. Essa live vai estar gravada no meu Instagram, então fica fácil. Amanhã mesmo eu te mando por WhatsApp também, e você pode compartilhar para outras pessoas, para passar o bom conhecimento para frente. Isso é que é importante, né? A gente precisa passar conhecimentos de qualidade. Sobre mim é fácil, acho que a maioria das pessoas me conhecem. Eu sou Guilherme Jonas, eu tenho um site, Dr. Guilherme Jonas, também no Instagram e no Facebook com Dr. Guilherme Jonas. E o que precisarem, Instagram, mensagem e até perguntas direcionadas a você, Patrícia, que chegarem, eu terei um enorme prazer em estar encaminhando e a gente pode aí, o que a gente também não souber responder, a gente não sabe tudo, a gente vai pesquisar e vai procurar e levar essa informação honesta, essa informação despretensiosa e sem nenhum viés aí de confirmação. Tá certo? E aproveitando para agradecer que só atende pelo meu plano, em breve eu estou marcando uma consulta. Dá umas ordens que precisar, a gente vai conversar assim. Eu também estou na Pampulha e estou em Contagem. Né? O meu consultório, a clínica maior é no Castelo, onde a gente faz a maioria dos procedimentos, e tem também a clínica em Contagem na João César de Oliveira, e é onde a gente também faz atendimentos e faz alguns tratamentos. Então fica fácil de achar. E qualquer dúvida, eu estou às ordens aí. Meu bem, um grande abraço para você, bom final de noite. O senhor também. Nosso tempo muito está obrigada. no limite, vai desligar a qualquer momento, mas foi muito legal, foi muito bacana esse bate-papo aí, e nós vamos pensar em coisa aí para o futuro, tá bom? E com obrigado certeza, a você também que gostei ficou muito. até agora. Foram muitas pessoas que passaram aqui, mais de 80 pessoas que passaram, que viram, que compartilharam, que deixaram sua mensagem. E se tiver ficado alguma dúvida, me manda que eu terei o enorme prazer de responder também, tá bom? Ok. Um abraço, doutor Guilherme. Deus abençoe. Boa noite para o senhor também. Boa noite para o pessoal. E boa noite. Até Tchau, a próxima.